Saudações, guerreiros! E aí, alegria, alegria? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Contabilidade Pública, preparatório aí para o concurso do Tribunal de Contas de Paraíba. Um concurso fantástico, gente, um concurso aí com grandes oportunidades. Para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Fogaça e vou aí te acompanhar nessa jornada aí com Contabilidade Pública. Professor, você tá bravo, professor? Tá bicudo? Aí, não tô bicudo, não. Me acidentei aí num jogo e tô com a boca inchada aqui. Inclusive ia pedir pro mestre Silvio Sandi pra gente prorrogar. Mas o teu concurso tá aí, né, gente? O teu concurso tá aí, início da segunda quinzena de janeiro. Então você precisa desse material logo, então a gente vem aí no sacrifício aí para fazer esse curso para você e vamos arrebentar. Como é que vai ser o nosso curso? Esse é um curso reta final, gente. Teu concurso está aí, está próximo. Você não teve muito tempo, né? Então nós vamos fazer algo objetivo, bem reta final mesmo. O que eu vou fazer? Um resuminho, pegar a questão, responder ali te explicando como é que funciona. Segunda questão daquele assunto já vai ser pauleira. Já vamos rápido. No material que eu estou te entregando aí em Word, está detalhado, todas as questões estão explicadas detalhadamente. Aqui a ideia é fazer um resumão para você entender ali a dinâmica da coisa. Tranquilo? Inclusive, nós vamos então para a nossa matéria daqui a pouquinho, mas nós vamos começar como? Nós vamos começar, inclusive, você entendendo a dinâmica da contabilidade pública para você se achar em cada assunto. Então, estou colocando no nosso curso aí algo que eu estou chamando de dinâmica da contabilidade pública, para você entender como funciona, como é que funciona os mundos, orçamentário, contábil, para se achar dentro dessa bagaça aí, para saber quando você tem que fazer lançamento de um lado, quando você tem que fazer lançamento do outro e como funciona toda essa estrutura. Tranquilo? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos aos cursos e vamos lá, vamos trabalhar, gente, vamos lá. Vem comigo aqui, vem para o slide aqui para nós começarmos, então, tratar da nossa contabilidade pública, da nossa CASP. Então, o que é CASP? Vem aqui comigo, ó. CASP nada mais é que o nome que é utilizado hoje para fazer referência à contabilidade pública. Então, o que significa a sigla CASP? Contabilidade, C, né, aplicada ao setor público. É isso que significa a CASP hoje tão falado, né? Embora no mundo dos concursos eu percebo que ainda se fala mais contabilidade pública. Mas se ouvir o termo CASP, vai ouvir inevitavelmente, porque hoje tem vários termos que são usados fazendo referência a CASP, por exemplo, DECASP, que são os demonstrativos da contabilidade aplicada ao setor público, PCASP, que é o plano de contas aplicado ao setor público. Então, tudo está ligado aí à contabilidade aplicada ao setor público. E como é que isso está se organizando hoje, gente, no nosso estudo? Eu quero aqui fazer um mapinha para você entender como é que isso... Antes da gente entrar para as questões mesmo, antes de nós ir para a briga, antes de irmos para a briga, né, eu quero ver contigo aqui como é que funciona a dinâmica da contabilidade pública. Então eu queria te falar o seguinte, ó, vamos dividir aqui a nossa contabilidade pública em dois grandes grupos de estudo. Primeiramente, depois a gente vai ampliar. Um deles aqui são os procedimentos contábeis orçamentários. Do outro lado aqui, ó, um dos procedimentos contábeis patrimonial. Agora, o que acontece, gente? Como é que a gente organiza essa bagaça aí? Porque hoje tem muita gente ainda aí que manja de contabilidade pública, que já trabalhou muito com contabilidade pública, que tem muito os procedimentos orçamentários na cabeça, né? Mas não sabe lidar direito ainda com os patrimoniais, como é que trata isso, como é que não mistura os conceitos. E para acontecer isso, para a gente trabalhar com isso, foi criado o nosso PCASP. O que é o PCASP? É o nosso plano de contas. Ele foi criado de uma forma que permite que eu organize, faça os lançamentos de forma independente, tanto dos procedimentos orçamentários quanto dos patrimoniais. Então é o PCASP que organiza essa bagaça, hein? Então eu vou jogando lá dentro do PCASP, vai estar divididinho as informações
separado por bloco lá o que é orçamentário e o que é patrimonial. Então tá aí, ó, na minha forma de tratar a contabilidade pública, o que te interessa para você entender a dinâmica da contabilidade pública eu tenho que fazer lançamentos orçamentários e eu tenho que fazer lançamento patrimonial. Eu acrescento um terceiro tipo de informação que é importante, mas são extraídas desses dois blocos, gente, que são as informações fiscais. Informações fiscais, elas são extraídas ou lá dos blocos dos meus registros orçamentários ou do bloco dos meus registros patrimoniais, perfeito? Mas então assim, de trabalho de lançamento então na contabilidade pública, a gente esquece um pouquinho fiscal, só para a gente entender a dinâmica e vamos se concentrar em orçamentário e patrimonial. Na hora de fazer lançamento é aí que eu vou me preocupar. O que me permite fazer esse lançamento certinho e depois conseguir separar as informações, tanto orçamentário quanto patrimonial, e inclusive fiscal, é o plano de contas, que ele tem mecanismos para isso e nós vamos olhar daqui a pouco. Isso aqui tudo, gente, vai me levar a um terceiro bloco de estudo, que é as informações que a gente vai gerar. Para que eu registro? Para que eu faço o controle? Para conseguir fornecer informações, né? E aí, principalmente, nós vamos ver, em termos de informações, o DECASP, que são os demonstrativos contábeis aplicados ao setor público. Então, veja que aí está o grande núcleo de estudo hoje da contabilidade pública. Procedimentos orçamentários, patrimonial, o plano de contas que me permite organizar essa bagaça aqui, que no final vai me gerar um produto que são informações fornecidos principalmente por meio dos DECASP, os demonstrativos contábeis aplicados ao setor público. Beleza? Então, assim, é só isso, professor, que a gente estuda em contabilidade pública hoje? Não, não é só isso. Eu vou te mostrar aqui, ó. Aqui eu organizei um mapa mental geral, do mais amplo, né? Mas o que eu te mostrei aqui? Tá vendo o orçamentário? Tá aqui. Tá vendo o patrimonial? Tá aqui, ó, dentro do nosso mapinha. Tá vendo o plano de contas? Aqui, ó, que organiza a bagaça. E olha os demonstrativos. Então aqui. Então isso é o que eu vejo assim como o principal para você entender a dinâmica da contabilidade pública. Depois nós vamos agregando outras coisas. Aqui, por exemplo, a gente trouxe também a parte geral. A parte geral, ela vem com carga conceitual, gente. Carga conceitual é importante para a gente estudar e nós vamos estudar. Só que não, para você entender a dinâmica, né? Então é aquele negócio, aquele conceitinho que a gente vai ver que cai na prova exatamente como está escrito lá no conceito. Mas não tem aquela dificuldade de você entender, de entendimento. É só ler o conceito e replicar na prova. Sistema de custo. CIAFEM e CIAF, né? Depende se é estadual ou federal. No teu concurso não entra isso, mas é estudado em contabilidade pública. E análise. Então, assim, ó, isso aqui é o que hoje é estudado em contabilidade pública. A grande parte, né, não esgota o assunto, mas aqui você tem uma noção do que a gente estuda em contabilidade pública. Cada um dos quadrinhos aqui eu fiz algumas divisões, inclusive para você entender. Professor, procedimentos específicos não falou. Procedimento específico, gente, é o seguinte, são situações bem típicas. Por exemplo, a dívida ativa, ela tem todo um rito, procedimento, e à medida que aquele rito vai se concretizando, vai tendo o quê? Vai tendo lançamentos, ora orçamentário, ora patrimonial, ora uma situação lá, um ato gerou lançamento nos dois, mas enfim, aí tem um roteiro dessa situação, né? A operação de crédito, precatórios, consórcios públicos, tem todo um roteiro para isso, então por isso que a gente chama de procedimentos contábeis específicos, porque existe um roteirinho para isso, perfeito? Mas assim, ó, não existe lá no plano de contas um bloco para procedimentos específicos. Ou o procedimento é orçamentário ou é patrimonial. A gente só separa o estudo em específico porque ele tem um roteirinho lá para a execução daquela situação, para a execução da dívida ativa, como é que ocorre. Então é por isso que tem um estudo separado. Realmente ele é mais específico, um pouco mais aprofundado, né? Então, sigamos, gente. Aqui, o que eu faço? O que eu trago para você? Eu trago, ó, já para você entender a dinâmica da contabilidade, o plano de contas, porque tudo se constrói, esse orçamentário que eu falei, o patrimonial, ele se constrói e a gente tira informações a partir do plano de contas. Então, como é que foi criado esse novo plano de contas? Ele foi criado por grupos de natureza. Antigamente tinha lá os sistemas, né, de contas,
Hoje são grupos de contas por natureza da informação. Se a natureza for patrimonial, eu tenho lá minhas contas de classe 1, 2, 3, 4. Se for orçamentária, minhas contas de classe 5 e 6 e de controle classe 7 e 8. Então, de forma, gente, assim, ó, que eles são independentes. Então, quando acontece alguma coisa lá na área pública e eu tenho que analisar se aquilo ocorre lançamento, eu tenho que analisar em todos os grupos. Eu tenho que ir lá na casinha, lá no departamento do patrimonial e perguntar: o departamento patrimonial, eu tenho que fazer lançamento aqui ou não? E aí você vai analisar, para decidir se tem ou não, os critérios de reconhecimento de um ativo, de um passivo, de uma variação patrimonial aumentativa ou diminutiva. Variação patrimonial aumentativa, que seria a receita sob enfoque patrimonial, que a gente chama de VPA no patrimonial, para não confundir com a receita lá do orçamentário. Então eu vou ver, ocorre uma VPA ou não? Ocorre uma receita sob o enfoque patrimonial ou não? Não vou falar mais em receita aqui, vou falar só em VPA, tranquilo? Mesma coisa com a despesa. Ocorre uma VPD, ocorre uma despesa sob enfoque patrimonial? Doravante, despesa sob enfoque patrimonial, vou chamar de VPD, tranquilo? Para não confundir com a despesa sob enfoque orçamentário. Então eu vejo, ocorre? Então eu tenho que ver aqui, ó, qual o critério de reconhecimento, né, gente? E tem ali os lançamentos que não geram nem receita, nem despesa, nem VPA, nem VPD, né? São aquelas transações normais que a gente vê muito lá na contabilidade privada. E às vezes eu comprei algo, mas vou pagar prazo. Então, entrou um bem daquela compra, mas gerou uma obrigação a pagar. Não fiquei nem mais rico, nem mais pobre. Então, eu debitei um ativo, creditei um passivo. Não é isso? Então, eu vou analisar esse reconhecimento aonde? No patrimonial. Isso me interessa para o orçamentário? Nesse momento, enquanto eu estou analisando o patrimonial? Não. Depois eu vejo essa mesma situação e vou lá no orçamentário e vejo: orçamentário, isso aqui te interessa? Ou seja, quais os critérios de reconhecimento aqui de uma receita e despesa orçamentária? Se enquadra ou não? Se se enquadrar, registro também. Se não, não. Então, essa é a ideia. Agora aqui, no patrimonial, gente, a dica que eu tenho para te dar é o seguinte: é muito parecido, é a mesma lógica da contabilidade privada. Então, você que já está estudando contabilidade privada, é nessa pegada. Você já sabe aqui 90% dos lançamentos do PECASP sobre o aspecto patrimonial. É a mesma pegada. Muda algum nomezinho? Muda. Lá a gente chama de receita, lá na privada, e aqui a gente chama de VPA. Lá a gente chama de despesa, aqui a gente chama de VPD. Mas veja que são nomenclaturas. Mas assim, ó, a ideia em geral, em quase todos os procedimentos, é a mesma. Tranquilo? E no orçamentário, professor? No orçamentário já é outra situação bem diferente. E qual é a dica que eu te dou para você saber fazer um lançamento orçamentário? Qual é a dica para você olhar para aquela situação e saber se eu tenho ou não que fazer um lançamento orçamentário? A dica é o seguinte, gente: são as fases da receita e as fases da despesa. Então, assim, quais são as fases da receita? Tem a previsão, de forma resumida, né, gente? De forma resumida, o que me interessa para a contabilidade pública é, na fase do planejamento, a previsão. Depois, na fase da execução, tem lançamento, arrecadação e recolhimento. O que vai gerar lançamento orçamentário é só a previsão. Ou seja, na fase lá do planejamento, eu vou pegar a previsão. Previsão gera lançamento. E na fase da execução, apenas a arrecadação. Então, só 2 momentos na previsão que eu vou ter lançamento orçamentário. Quando eu tenho a previsão e quando eu tenho a arrecadação efetiva. Professor, e lançamento ocorre? Não, lançamento não vai ocorrer registro contábil lá na natureza orçamentária, gente. E a arrecadação? Arrecadação, sim. Arrecadação, inclusive, é um momento que é reconhecida a receita, beleza? E aqui eu tenho os lançamentos, eu trouxe para você ó, esse resuminho aqui para você saber todos os lançamentos do orçamentário, inclusive. E na fase e na despesa, aí já aumenta um pouquinho, não são só 2, aí são todos. No planejamento, a fixação. E na fase da execução da despesa,
empenho, liquidação e pagamento, todas elas vão ter lançamentos. Em liquidação, que está aqui, gente, não são todas as vezes que existe, só no momento que é registrado essa fase de em liquidação. Se não houver essa fase, passa de empenho direto para o liquidado. Então, se você é comum nas provas de concurso, você vai lá resolver essa questãozinha, ele passa de empenho para liquidado. Ah, mas a banca esqueceu da fase em liquidação. É comum. Aliás, é raro ter em prova essa fase, tá? Mas, enfim, sigamos. Então, vejam aqui que os lançamentos são de acordo com o quê? Com a fase de empenho, a fase de liquidado e a fase de pagamento. E o lançamento aqui do orçamentário, gente, nada mais é que a saída de uma fase e a entrada em outra. Veja bem aqui no empenho, ó. Eu debitei o crédito disponível que eu tinha lançado lá na fixação. Então, quando eu debito aqui, eu estou tirando do crédito disponível. Né? E creditei aonde? No crédito empenhado. Crédito empenhado que está faltando liquidar, né? Então, olha o nome da conta, crédito empenhado. Então, perceba que o nome da conta, ele casa com o quê? Com a fase da execução da despesa. Então, às vezes o aluno fica pensando, pô, não tem como decorar tanto nome de conta, tanto... O nome da conta no orçamentário é igual à fase que ele está na despesa, gente. É simples. É só você associar a etapa da despesa com o que vai ser o nome da conta. Tranquilo? Então fica aí a dica para você saber os lançamentos do orçamentário, que eles seguem o quê? Seguem as etapas da execução da despesa e da receita. Aí tu pega com calma aí em casa e dá uma olhadinha, que faz a tua comparação aqui para você colocar isso e desenhar bem na tua cabeça, para você entender direitinho. Olha com calma, tranquilo? Professor, e a fase de controle? Fase de controle, a natureza de controle, gente, são vários controles que tem dentro dela. Por exemplo, os atos potenciais, passivo contingente, por exemplo. Passivo contingente eu registro no passivo? Não, né? Passivo contingente, ele não é registrado no passivo. Mas eu tenho que controlar ele, porque ele pode vir a se tornar um passivo. Então eu tenho que controlar. Onde que eu controlo? Lá nas contas de controle. Então esse é um exemplo. Outra coisa que eu utilizo nas contas de controle, sistema de custo. Eu faço onde? Na conta de controle. Outra coisa que a gente controla lá nas contas de natureza de controle são a disponibilidade por destinação de recurso, ou também conhecido fonte de recurso. Então, quando eu faço a minha execução orçamentária, eu tenho um crédito disponível e eu uso, ele deixa de ficar disponível. Mas eu tenho lá disponibilidade, lá no orçamento eu lanço, ela está disponível ou não, né? E aí quando não está disponível, qual fase? Se ela está na fase de empenho, liquidação ou pagamento. A partir do momento que eu empenhei, o crédito já não é mais disponível, né? A despesa já está realizada. O que eu estou controlando a partir dali? A fase da execução, mas a despesa sob o aspecto orçamentário, de acordo com a Lei 4.320, ela já é considerada executada, né, gente? Pode ver que eu deixei em azulzinho aqui, ó, o que é executado. Lá na receita é arrecadação, na despesa é empenho, né? Mas enfim, voltando aqui quando eu executei ela então no empenho aqui, o crédito não está mais disponível. Mas antes disso, eu tenho um controle da minha disponibilidade, do que eu tenho disponível, mas para onde? Eu tenho dinheiro disponível, mas eu posso gastar com qualquer coisa? Não, eu não posso. Eu tenho alguma coisa que está reservado para a saúde, alguma coisa que está reservado para a educação. Isso é chamado do quê? As fontes de recurso. Então eu recebi um dinheiro, eu marquei a fonte. Lá esse dinheiro está carimbado, ele é para a saúde. Esse outro está carimbado para a educação. E o outro que não tem carimbo, ele é o ordinário, que eu posso gastar no que eu quiser. Tá? Como é que eu controlo isso aqui na contabilidade? Lá no sistema de orçamento, gente, não confunde com contabilidade, tá? Porque lá tem a fonte que está escrita lá, ela está num outro sisteminha. Aqui na contabilidade, a gente controla aqui nas contas de controle, que é chamada destinação, a disponibilidade por destinação de recurso. Então, à medida que eu estou executando aqui o orçamento, eu também vou ter um lançamento similar. Pode ver aqui embaixo, ó. De acordo com as fases, na fase de arrecadação, de empenho, de liquidado e de pagamento ou saída de recurso.
na mesma lógica que eu tinha lá no orçamento, por fase. Só que aqui no nome da conta vai estar disponibilidade por destinação de recurso. Na arrecadação, no empenho, DDR comprometida por empenho. O que é DDR? É disponibilidade por destinação de recurso. Ou seja, eu tenho essa disponibilidade, aí aqui dentro dessa conta eu vou ter uma abertura. O que é para educação, o que é para saúde. Então a ideia é essa, o que está livre para eu gastar com o que eu quiser. Então é essa que é a ideia aqui desse controle que acompanha as fases da execução. Ah, professor, então, os lançamentos de controle acompanham os lançamentos, são parecidos ou tem uma ligação ali, uma ligação com o orçamentário? Apenas esse controle da disponibilidade de recursos, gente. Os outros, que são lançamentos de custo, controle de custo, né? Os atos potenciais, esses não têm nada a ver, são outros lançamentos. Mas aqui a dica que eu te dou é que quando falar em disponibilidade de recurso, ele tem uma ligação direta com a execução do orçamento. Beleza? Então aí está a dinâmica aí dos nossos lançamentos contábeis na área pública. Primeiro aqui, patrimonial. A dica é, segue a lógica da privada. O orçamentário, a dica é, segue o quê? Segue as etapas da execução da receita e despesa. E o 3, aí nós temos um outro mundo à parte, que é muito pouco explorado em concurso, mas só fica a dica que no caso da disponibilidade de recurso, ele acompanha também as etapas da execução da receita e despesa orçamentária. Beleza? Fechamos com isso então aqui a nossa dinâmica do plano de contas, para você entender aqui, ter uma visão geral, inclusive com todas as continhas aqui do orçamento, né, gente? Patrimonial aqui foi só exemplificativo, tá? Controle foi só exemplificativo, mas aqui no orçamento você tem todos os lançamentos ali. Beleza? Então, sigamos aqui o nosso curso. Disso aí tudo que eu te falei, qual a ideia desses lançamentos, né? É gerar informação. O objetivo da contabilidade pública é o quê? Gerar informação útil ao usuário. Isso cai em prova, professor? Cai em prova e cai bastante. Qual o objetivo da contabilidade pública? Gerar informações. Então, para que eu te expliquei toda essa bagaça aqui? Para que a gente faz todos esses controles? Para que a gente faz todos esses registros? Para fornecer informações úteis aos usuários da informação contábil. E como é que isso é feito? Isso é feito por meio dos relatórios contábeis de propósito geral. Professor, quais são esses relatórios contábeis de propósito geral? Os relatórios fiscais são um exemplo, lá o RGF, que é o relatório de gestão fiscal, relatório resumido de execução orçamentária é outro exemplo. Os relatórios gerenciais são? Também são. Mas que principalmente o foco da contabilidade pública, o que mais cai em concurso na contabilidade pública, os DECASP, né? São os demonstrativos contábeis aplicados ao setor público. Então eu citei aqui alguns exemplos, né? Então, exemplos de relatórios contábeis de propósito geral, DECASP. Quais são eles, professor? Balanço orçamentário, balanço fiscal, balanço patrimonial. Demonstrações das variações patrimoniais. São os 4 previstos aonde? Na Lei 4.320, gente. Professor, eu nunca lembro qual que é previsto na 4.320. Balanço é previsto na 4.320. Se tiver o nome balanço, é 4.320. Além disso, nós temos o balanço patrimonial, ligando o que? Demonstração das variações patrimoniais. Só para você fazer um link aqui para lembrar. O único que não é balanço que está previsto lá na 4.320 é a demonstração das variações patrimoniais. Beleza? E os outros 2 são previstos nas normas contábeis, mas não na 4.320. Quais são eles? O DFC, né, a demonstração dos fluxos de caixa, e o DMPL, que é a demonstração da mutação do patrimônio líquido. Beleza? Então esses aqui não são exigidos pela 4.320, mas sim pelas NBC. Observação aqui, ó, demonstração do fluxo de caixa lá na contabilidade privada. E agora eu vou começar a trazer para você o que? A diferença. Lembra que eu falei que é muito parecida a privada com a pública sobre o aspecto patrimonial?
Quando tiver alguma diferença, eu vou te falando. Aqui tem uma diferença, ó. Fluxo de caixa lá na privada, se eu não estou enganado, e o mestre Silvio Sandy me ajude se eu me enganar, mas lá tu pode, como é que tu calcula o DFC? Tu tem dois métodos, não tem? Método direto e método indireto. O método indireto é aquele mais facinho, não é? Mas para concurso tu tem que estudar os dois, né? Porque tu não sabe o que vai cair na prova. Mas enfim, a informação importante aqui é que na contabilidade pública, indireto não pode, é só direto. Tranquilo? Então se vier com historinha de indireto aqui, não vale, não pode. O demonstrativo tem que ser pelo método direto somente. Então, pode os dois? Tenho que apresentar os dois? Não, é o direto só, beleza? Outra informação importante sobre os demonstrativos é o DMPL, ele é obrigatório para as empresas estatais dependentes sobre a forma de sociedade anônima. Então, olha aqui que eu fiz um balãozinho para você aqui, ó. É facultativo aos demais, então, gente, beleza? Outra informação importante. Então aqui, deu para você ter uma ideia geral, desde lá dos nossos registros, ó, patrimonial, orçamentário e controle, como é que o nosso plano de contas organiza isso, que tem por fim fazer o que? Fornecer informações por meio dos relatórios contábeis de propósito geral. E exemplos desses relatórios nossos demonstrativos. Então, a ideia da contabilidade pública de maneira super sucinta é essa. O objetivo é esse, fornecer informações, e a dinâmica para isso tudo é essa aqui que você tem na tua telinha. Beleza, gente? Então, sigamos o nosso curso. Vamos agora fazer o quê? Vamos entrar lá na parte de conceito. Então, nós demos uma geral aí, gente, no quê? Nós demos uma geral na dinâmica. Então, você viu aí a contabilidade pública aí de maneira resumida aí em 20 minutos, 25 minutos, né? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora cada tópico aí. E o primeiro é aquele que eu tinha mostrado lá no mapa mental para você, lá que era aquela parte geral. A parte geral, ela não se liga com você entender contabilidade pública. É um conceito que é explorado em prova, então eu vou te mostrar o conceito que é explorado em prova, você só tem que fazer o cara crachar, né? É esse conceito que está lá na norma? Não, não é. E aí você responde a questão. Então não tem aqui entendimento da dinâmica da contabilidade pública, beleza? Professor, mas se não tem esse entendimento, precisa ver? Precisa, porque cai em prova, né? Mas vamos lá, de maneira objetiva. A contabilidade pública, então, é o ramo da ciência contábil que aplica no processo gerador de informações. Na dinâmica, nós vimos que o objetivo é fornecer informações, né? Os princípios fundamentais de contabilidade. Professor, os princípios foram revogados? A norma foi revogada. Os princípios continuam sendo aplicados sempre que for relevante, sempre que for exigido, né? Exigido pela norma não, mas pelos princípios contábeis realmente. E as normas contábeis também, né? Que são as NBCs, né? Direcionadas ao controle do quê? Patrimonial das entidades do setor público. Então nós vamos ver que o objeto da contabilidade é o quê? O patrimônio. Muito explorado em concurso, gente. Não confunda com objetivo. Qual é o objetivo da contabilidade pública que nós vimos lá na dinâmica? Fornecer o quê? Informações. Então, cuidado, são coisas que chegam a ser até banais, de tão simples, né? Eu estou te dando duas situações aqui. Qual é o objeto? Patrimônio. Quer dizer, a pergunta numa palavra e a resposta noutra, né? Qual é o objetivo? Fornecer informações. O objetivo é informações. Então, são coisas tão simples que eu estou respondendo numa palavra. Você me responde numa palavra. Só que o examinador, na hora de fazer as questõezinhas, ele enrola, te pergunta uma coisa e dá a resposta a outra, né? Te pergunta o objetivo e dá o objeto. Te pergunta o objeto e dá o objetivo. Então, cuidado para não confundir. Só esse o alerta. Mas percebam que tanto o objeto quanto o objetivo ele está no conceito de contabilidade, né? Esses conceitos, gente, eram previstos em normas que acabaram sendo revogadas, mas os conceitos continuam válidos, tanto é que, olha só, professor, a norma que previa o objeto foi revogada. Foi.
o objeto da contabilidade pública, vai por mim, continua sendo patrimônio. Isso é unânime, gente, na área contábil, tá? Inclusive, está escrito no MCASP. Tá? Vamos à questão, então. Primeira questão do nosso curso aí, agora nós vamos... partir de agora, vamos ver muita questão, gente. A questão, ela sempre traz um comandinho, mas antes do comando ela fala acerca do que, ou de acordo com a lei, de acordo com o MCASP. Isso é importante você ler na hora da tua prova para você se direcionar. Por exemplo, eu falei lá no DECASP para você que os demonstrativos contábeis de acordo com a 4320 são 4, né? BO, BF, balanço patrimonial e DVP, a demonstração das variações patrimoniais, não é isso? Pois é. Isso de acordo com a 4320. Então tem que ver no título aqui se ele está perguntando se é de acordo com a 4320, se é de acordo com as normas brasileiras de contabilidade técnica aplicada ao setor público. Então você tem que ver o que está dizendo no tópico. Aqui, para eu treinar contigo as questões, eu não vou ficar lendo todo o tópico para a gente ganhar tempo, né, gente? Mas na hora que você estiver na prova, você tem que ler, tem que saber se ele está falando da 4320, se ele está falando da das normas brasileiras de contabilidade, se ele está falando de alguma outra norma, enfim. Se ele está falando do MCASP, né? Enfim, você tem que saber do que ele está falando para você saber as diferenças aí, né? Então, é importante ler com calma, gente. Aqui agora eu não vou ficar lendo, a menos que for relevante, eu só te mostro lá, te chamo a atenção, porque aqui eu já vi essas questões. Mas você, na hora de ler, vai com calma, tranquilo? Então vamos começar? Vamos lá. Contabilidade pública é o ramo da ciência contábil em que se aplicam no processo gerador de informações as normas contábeis direcionadas ao planejamento governamental. Então percebam como está bonitinha a questão, né? Ela vem certinha, então o conceito que a gente acabou de ver. Por outro lado, ele fala o que aqui, ó? Planejamento governamental. E não é isso, né? Então ela vem aqui te levando para o acerto, mas não é. Não é direcionado ao planejamento governamental. É direcionado aqui ao controle patrimonial e não a planejamento, né? Então lembra que eu falei do patrimônio? Objeto da contabilidade do patrimônio. Beleza? Então se a gente reescrever a questão, ó, é só apagar, estaria certinho, é só apagar planejamento governamental e no lugar colocar controle patrimonial das entidades do setor público. Tranquilo, gente? Então aí fechamos aí um bloquinho, te trazendo a dinâmica da contabilidade pública e a nossa primeira questão. Próximo bloco nós vamos entrar aí fundo com muita questão, beleza? Até logo então.